Olá, boa tarde. Então hoje vamos fazer esta linda bolsa. É uma bolsa necessaire orquídea. Eu dei o nome de orquídea, achei tão linda, fez-me lembrar as minhas orquídeas. Então vou-vos mostrar. Ela é bastante espaçosa, tem dois bolsos aqui à frente, tem um aqui e outro aqui. Tem duas molinhas, tem aqui este botãozinho para que vocês possam fechar a mala ou a bolsa, e ela é assim. Espero que consigam ver. Deixem-me lá levantar para que vocês possam ver melhor. Então, aqui deste lado vocês têm um bolso com uma pala. Ele é bastante espaçoso. Temos aqui duas pecinhas para colocar os fios, as pulseiras. Para quem vai viajar é um necessário muito giro para se levar. Tem aqui esta parte que podem guardar aqui os anéis. Depois do outro lado temos um bolso que tem elástico, também é super espaçoso. E temos esta box que vai aqui no meio. Ela é posta com umas molas imã e aqui cabe muita coisa. Então, espero que gostem desta aula. Não se esqueçam, ativem o sininho, subscrevam o meu canal, partilhem e fiquem sempre dentro das novidades. Se vocês não partilharem nem subscreverem o meu canal, eu não posso crescer. Eu cresço graças a vocês e é com muita gratidão que eu tenho a agradecer a todas as meninas que me têm acompanhado. Então vamos lá fazer esta linda bolsa. Espero que compreendam todos os passo a passo e vamos lá. Em primeiro lugar vamos começar aqui a nossa necessaire orquídea, nossa bolsinha necessaire. Eu vou começar por quiltar este tecido, que é o tecido principal. Então fiz os risquinhos utilizando uma régua e colocando sempre igual, e agora vou cozer em cima do risco sempre direitinho, sem pressa, para que ele fique perfeito. Agora que temos esta nossa parte quiltada, vamos fazer a barra que leva aqui. Esta faixa tem que ter 29,5, que é a largura da nossa base, por 16 centímetros. Vamos confirmar, é só um segundo. 16 centímetros. Tem 16 centímetros e depois dobra-se 1 centímetro para dentro. Dobra-se 1 centímetro para dentro. Ou seja, este tem 14, 15, 16 com a dobra. Depois vamos achar aqui o meio dos dois tecidos. Antes de o cozer, vamos colocar a alça. A alça que tem 1,74 m. Então, nós vamos achar aqui o meio. Vamos achar aqui o meio da peça principal e vamos começar a colocar a alça aqui. Mas antes disto, depois desta parte estar feita, nós vamos já fazer os bolsos que vai levar aqui encaixado, que é para isto estar tudo certo. Então, para os bolsos temos dois tecidos principais com 19 por 20, dois forros e vou pôr uma rendinha. Então vamos cozer o tecido nas laterais e no topo da peça. O topo é o de 19. Vamos cozer aqui de lado e aqui em cima vai ficar uma abertura o bolso, depois vocês já vão ver porquê. Vamos cozer juntamente com o forro, direito com direito, e fazemos isso nos dois bolsos. Quando fizerem os bolsos, antes de desvirarem, cortem aqui os cantinhos, para depois ficar, quando se vira, ficarem com os cantinhos perfeitos. Então os nossos bolsinhos vão ficar assim. Já os passei a ferro e estão abertos aqui. Agora vou dar aqui só uma costura
à beirinha, tanto num como no outro. Não se esqueçam, qualquer peça que vocês estejam a cozer, deem sempre o retrocesso no princípio e no fim, para nunca se desmanchar, porque senão depois a peça pode se desmanchar e é muito chato para vocês. Depois de ter a peça feita, começar a abrir. Agora, cortem as pontinhas todas, não deixem pontinhas nenhumas soltas. Mantenham sempre o trabalho limpo, isto faz parte do trabalho limpo. É um trabalho organizado. Agora, aqui em cima, eu estou a pensar em pôr uma rendinha. Eu podia já ter posto, mas não quero. Quis pôr assim, porque esta renda é tão bonita para se aplicar aqui em cima assim. Eu depois, se vocês quiserem pôr por agora, depois ponham uma dobrazinha aqui para dentro. Isto também não se vai ver, porque vai ficar cozido a alça, portanto não tem problema. Ponham uma rendinha tanto num bolso como no outro. Isto é opcional, se vocês só põem se quiserem. Agora, nesta nossa peça principal, vamos achar os meios, tanto ao comprido como de largura. Vamos colocar o nosso bolso a 3,5 cm do topo, tanto de um lado como do outro. Vamos colocá-lo aqui, centrar os meios, o meio do bolso, de um lado e do outro. E agora, passa-se um risco para a gente saber onde é que ele vai passar, de um lado e do outro. Repetem tudo do outro lado também, hein, da peça. Aqui, levanta-se o bolso, acha-se o meio da nossa fita e agora vai-se vir aqui, pondo pela parte de dentro a nossa fita, colocando ela aqui com o meio, porque como viram, nós marcamos aqui o meio da nossa fita, está aqui riscada. Vamos dar a volta a ela e vamos pregá-la aqui. Agora, depois disto, vamos passar logo uma costura toda à volta, prendam bem a precinta, aqui reforcem onde vai a terminar o bolso, reforcem, sem o bolso primeiro, reforcem, e vão cozer todo à volta até aqui, daqui para baixo e daqui para baixo e assim sucessivamente. Depois vamos aplicar o bolso. Depois de estar cozido, vamos chegar aqui e vamos cozer o bolso. Aqui e aqui deste lado. E podemos passar logo um pé ao calcador aqui embaixo também. Isto para depois, no fim, aplicarmos esta peça aqui. Perceberam? Depois dos bolsos postos e a fita, nós centralizamos aqui esta peça do fundo e passamos uma costura ao calcador. Aqui e uma à beirinha. Vai levar duas costuras aqui e aqui. Uma à beirinha e outra ao calcador. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui uma pequena alteração. Então vamos lá ver uma coisa. Nós temos que ter a nossa faixa de 16 por 29,5, que é a largura da nossa peça, que é 29,5. Eu tive que alterar aqui umas coisas, então por isso é por isso que eu peço sempre para vocês verem primeiro o vídeo até ao fim e depois façam a peça. Agora, eu contei 3,5 cm, coloquei o bolso, cozia ao calcador, toda à volta, de um lado e do outro. Agora é que vamos pegar na nossa alça, vamos colocá-la. Eu meti, deixem-me lá ver, é que eu tenho a minha régua. Bom, 4,5 cm da extremidade para dentro, passei um risco de uma ponta à outra. E agora vou encostar, vou fazer o tal procedimento que eu vos tinha dito da alça. Vou encostar a esse risco e esta alça é que vai prender o bolso. Não é o bolso prender a alça, eu há bocado falei errado.
E agora vou passar uma costura aqui à beirinha, até aqui, coso. Depois eu venho com a alça, vou encostar o meio, que já marquei a nossa alça aqui ao meio, vou encostar aqui à risca, que está marcada no meio da bolsa, não sei se vocês conseguem ver. E vou passar uma costura também. E depois de estar cozido no exterior, vou cozer aqui por dentro, para segurá-la. E vou dar a volta toda cozendo a alça, ou seja, ela vai ter que ficar assim. Eu já vos venho mostrar. E já está. Cozi toda aqui à volta. Aqui o meio da fita ficou aqui no risquinho do meio da fita. Aqui o princípio também está no meio, tudo certinho. E está os bolsos colocados. Agora vamos colocar aqui a nossa pecinha de fora, que é esta. Vamos centralizá-la, deixá-la certinha, meio com meio. Aqui deste lado também vamos colocar meio com meio. Temos que acertar para ela ficar direita. Aqui já está. E aqui já está. Pronto. Agora vamos passar uma costura à beirinha e depois uma costura um pouco mais. Vamos fazer duas costuras decorativas, vá lá. Ou podem fazer o pé ao calcador e depois uma à beirinha, como quiserem. Vamos fixar com duas costuras a parte de baixo da nossa mala. Nossa mala não, do nosso necessaire jasmim. E então agora já fixei, como podem ver, eu fiz duas costurinhas aqui, conseguem ver? Uma aqui à beirinha e outra ao calcador. Fica mais bonito, fica a peça mais composta. E esta parte aqui já está. A parte de fora já está. Depois vai levar aqui um stencil, um DTF, mas isso depois são outros 500. Quem quiser põe, quem não quiser não põe. Outra coisa, se vocês quiserem colocar aqui aqueles atachezinhos no fundo das malas, que é este que eu vos vou mostrar aqui, até podem pôr já. Podem pôr aqui na direção das alças ou um bocadinho mais para dentro, como isto vai levar ainda aqui a costura. Seguem mais ou menos o risco aqui da alça, acham um meio e põem já os coisinhos. Isto não vai interferir nada na viragem da mala. E eu, como sinto um bocado de dificuldade em pôr isto no fim da mala estar posta, aliás, muitas das vezes até me esqueço. Até podem pôr logo se quiserem, mas isto é opcional. Põem se quiserem e pronto. Então vá, agora vamos avançar. Agora vamos começar aqui a fazer a parte de dentro da nossa bolsa necessaire orquídea. Então, vamos começar aqui por este bolso. Já sabem que a base vai ser as mesmas medidas, 29 por 5 por 58,5. Onde nós vamos depois encaixar todas as outras peças que vamos fazer agora. Vamos começar pelo bolso que leva a pala. Então esse bolso vai ter 22 por 20 e vamos fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros. Vamos fazer no tecido principal e no forro. Então vamos montar a nossa peça. Vamos primeiro, eu vou começar por aqui, pela caixinha de leite. E em seguida faço o mesmo no forro e depois vou unir as nossas peças. Então agora já cozemos aqui a nossa caixinha de leite, no forro também. Agora vamos pôr direito com direito e vamos cozer aqui em cima. Vamos cozer aqui uma costura a calcador para unir as duas peças. Aqui já está cozido. Agora vamos cozer todo à volta, unindo aqui a caixinha de leite, o forro com o tecido, com as costuras certinhas, e vamos deixar uma abertura aqui em baixo, o suficiente para podermos virar a peça depois. Então agora vamos à colocação do nosso bolso. Então o que é que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar,
vamos dividir a peça ao meio e ao meio, certo? Depois vamos contar 7 centímetros para cima, 7 para baixo, está 14 centímetros, que é a parte do meio, como fizemos na parte exterior. Aqui no interior também leva, porque aqui vai levar uma box aqui presa. Então, 14 centímetros, ou seja, 7 para aqui, 7 para ali, a contar do meio. Depois vamos aqui ao lado, onde a gente vai colocar o nosso bolso. O que é que a gente vai fazer? Vamos contar 2 centímetros daqui da extremidade, perdão, 2 centímetros. Traçamos um risco, sempre com a caneta que dá para apagar. Depois, daqui do meio para cá, mais 2 centímetros. Riscamos. Agora, vamos assentar o nosso bolso. Vamos pôr aqui a costura da nossa caixinha de leite, aqui mesmo no cantinho. Vamos alfinetar. E vamos trazer o tecido para cima, aqui a parte lateral, encostadinha sempre ao risco, e vamos alfinetar. Este lado já está. Agora vamos pôr aqui esta costura desta parte do bolso, também vai bater aqui mesmo certinho. Vamos prender e vamos vir com o bolso para cima para depois alfinetarmos também. Ele tem que ficar aqui certinho, mesmo aqui na risquinha, nem mais para um lado nem mais para o outro, mesmo aqui na risquinha que a gente traçou de 2 centímetros. É bom recordar aqui uma coisa: eu nesta parte de dentro eu não pus foame. Quem quiser pôr foame, visto que leva o foame na parte de fora, supostamente aqui era para levar só entretela, mas eu pus esta entretela colante, é um estabilizador com cola, só de um lado, isto porque é uma peça que convém ela ficar compacta, e então eu pus o estabilizador com cola. Então agora vamos cozer o nosso bolso todo à volta, excepto aqui em cima, certo? Se vocês quiserem dar uma costurinha aqui, também podem dar um pé de máquina, uma costura à beirinha, assim é que é. Antes de colocar o bolsinho também podem pôr, fica mais bonito, e depois é que cosem aqui o nosso bolso à peça interior. E então já está o nosso bolsinho cozido. Tem espaço para pôr aqui as nossas coisinhas para guardar. Agora vamos pôr a pala. Mas antes de pôr a pala, vamos fazer aqui isto. Temos aqui este quadradinho de tecido, este retângulo de tecido que tem 17 por 6. O que é que a gente vai fazer? Vamos dobrar e vamos cozer aqui nas extremidades, aqui, e vamos deixar uma pequena abertura aqui de lado. E já vão ver para o que é. Não precisa ser muito grande, o suficiente para revirar a peça. Então, agora vamos colocar esta pecinha que acabamos de fazer aqui na nossa base. Então, como é que a gente faz? Deste risco que temos aqui onde foi apoiado o bolsinho, vamos contar 2 centímetros para cima e passamos um traço, riscamos. A seguir, aqui da beira do bolso até onde vai ficar esta peça, vamos contar 7 centímetros, faz um risquinho, e agora vamos colocar isto aqui. Se quiserem, podem cozê-lo todo aqui à volta, fazer um quadrado cozido.
aqui pelos 2 centímetros. Eu vou pôr um arrebite, mas isto fica ao critério de cada uma. Eu vou pôr um arrebite, acho que vai ficar giro aqui um arrebite, então vou pôr um arrebite aqui.
muito bem desta cor. Esta. Não parece. Esta não parece quase nada. Qual foi a primeira? Primeira. Já agora aproveito estas colas que tem ali nuas. Percebeste? É? Vou pensar. Eu vou por aqui porque assim gente ela já não pode ser desta cor. Eu não tenho pele desta cor, acho eu. Depois de cozida a pala, com a calcadora, endireitamos aqui o bolso, de maneira que ele fique certinho de um lado e do outro. Pomos a pala e vemos mais ou menos como é que... Eu vou deixar ela assim um bocadinho para cima, eu podia pôr ela toda para baixo. Mas eu vou pô-la assim porquê? Porque se eu quiser depois encher o bolso, eu tenho que sempre... Ela não vai repuxar. Dá para pôr o que a gente quiser aqui dentro. Então, eu já achei aqui onde vai calhar o nosso feixe, ele vai ficar aqui. E ela vai ficar com esta tampinha, com esta pala assim. Agora vamos pôr a outra parte do fecho aqui. Colocada a nossa pala, já coloquei aqui a molinha nesta pecinha. E contei 3 centímetros daqui para cá, 3 daqui para cá. Aqui eu puxei perto de 3 milímetros para baixo antes de pôr a mola e marcar, para ele ficar aqui com um pouco de folga. Tem muito pouco, mas tem o suficiente para aquilo que a gente quer, que esta parte aqui serve para a gente pôr os anéis. Depois é uma questão de endireitarem aqui o enchimento. E esta parte já está. Agora vamos fazer as pecinhas para... também levo esta molinha, que é para pôr os fios. Então, podem ser feitas em pele ou mesmo em tecido. Eu já vos vou dar as medidas se for em tecido. Vamos pôr então, vamos fazer os encaixes, que isto vai levar aqui estas pecinhas. Não sei se vocês conseguem ver. Vai levar aqui estas pecinhas com uma molinha, que é para depois poder-se prender, por exemplo, as pulseiras, os fios
enrola-se e põe-se aqui. Não sei se vamos pôr 2, se vamos pôr 3. No decorrer do trabalho a gente depois já vê. Então, as medidas para fazer esta peça é de 12 centímetros por 6, que vai ficar assim, 12 por 6. Nós agora vamos dobrar ao meio, dobra-se ao meio, põe-se mais ou menos meio centímetro para dentro, de um lado e do outro. E aqui nas pontinhas também meio centímetro, nem tanto, só o suficiente para poder dobrá-la. Vamos fazer assim. Eu ponho aqui uma molinha que é para ele não abrir. E o mesmo vamos fazer deste lado. Com a ajuda da sevela, que é esta pecinha que aqui está, eu vou pôr estes cantinhos todos certinhos para dentro, para não se ver. Como veem, depois não se vê. E vamos passar uma costura à beirinha toda à volta. E fazem isto nas duas peças. E vai ficar assim, uma única peça. Agora vou pôr já aqui a molinha, que é para depois acharmos as medidas onde é que a gente vai colocar aqui estas pecinhas. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o primeiro encaixe a nível do bolso e desta pecinha que aqui está. Colocamos ela, marcamos, alfinetamos para ela não desviar e agora contamos 3 centímetros do final desta peça para baixo para colocar a outra. E agora falta-nos dizer aqui a quantos centímetros do bolso, a 3 centímetros também. Então, 3 centímetros do bolso para cá e 3 centímetros daqui para aqui. E já está. Já pus a molinha aqui, como podem ver. E depois aqui também. Então vamos recapitular. Esta primeira peça é posta ao nível do bolso e desta porta-anéis. Contamos 3 centímetros aqui da extremidade do bolso até aqui, colocamos a pecinha e pomos as molas. A de baixo conta-se 3 centímetros da extremidade aqui desta peça para baixo, para colocar esta, atenção, 3 centímetros da extremidade do bolso. E já está, esta parte já está. Agora vamos ao bolso deste lado. Então agora vamos fazer o bolso. O bolso vai ter 40 centímetros por 19 de altura. Nós agora vamos pôr direito com direito. Direito com direito. Vamos passar aqui o pé ao calcador na parte de cima e na parte de baixo. Agora, depois de passar a costura de um lado e do outro, vamos desvirar aqui a nossa peça. Vamos endireitar aqui as costurinhas todas. E agora, no lado de cima, nós vamos pôr uma caixinha para passar. Vamos fazer um corredor aqui para passar o nosso elástico. Então, eu, neste caso, vou pôr um elástico largo. Este elástico tem 1,5 cm, mas pode ser metade, pode ser um elástico mais fininho, não tem importância. O importante é pôr aqui um elástico. Então, como é que eu vou fazer? Vou calcular mais ou menos a distância do elástico, que é para saber o corredor que eu vou fazer. Neste caso, um elástico como tem 1,5 cm, eu vou fazer um corredor de 2 centímetros. Vou passar um risco aqui de 2 centímetros. Imaginem que o vosso elástico tem, deixem-me lá ver, 8 milímetros. Vocês põem 1,5 cm, vá lá, um corredor para ele ficar à vontade, para o elástico poder correr à vontade. Então agora vou passar aqui o corredor e depois vou colocar o elástico, sabendo que o elástico depois vai aqui para dentro e vai ser costurado aqui logo no princípio,
que é para depois no fim a gente cozê-lo aqui também. Perceberam? Então vá, vamos lá fazer aqui a caixa para correr o elástico. Como veem, já marquei aqui os 2 cm. O meu elástico tem 1,5, vou deixar uma margenzinha, então marquei aqui uma linha, 2 cm, e agora vou passar uma costura. Agora vou colocar o elástico aqui para dentro. Como veem, este elástico é um bocado rígido. Ele até corre bem, como dei meio centímetro de margem, ele corre bem, embora ele não há de correr 100% até o fim, mas agora vou pô-lo e depois vou dar uma costura aqui, depois já vos mostro. Já passei o meu fecho, dei uma costura aqui e reforcei bastante, como podem ver, deixei uma pontinha para fora. Agora vamos aqui a este lado e vamos franzi-lo. Eu pus o fecho, o elástico um bocadinho maior, que era para depois poder sair do outro lado, atenção, porque eu agora vou franzi-lo e vou ver mais ou menos o tamanho que eu quero pôr. Eu supostamente este elástico deveria ficar com 28 cm, só para ter um bocadinho de folga, mas se calhar assim está bom, porque ele é o suficiente para poder abrir e fechar. Então, o que é que eu faço agora? Vou aqui e vou dar uma costura para prendê-lo, para ele depois não fugir, porque eu acho que assim está bom, é isso mesmo. Agora que nós temos o nosso bolsinho pronto, vamos aqui embaixo, vamos endireitar a costura, das duas uma. Ou passam com um ponto mais largo aqui à beirinha e vão franzir, vão puxar a linha de baixo para ela franzir, para ficar do tamanho aqui da nossa peça. Como veem, ele está 10 cm maior, que é para ele ficar aqui aconchegado aqui embaixo, que é para depois nós cozer ele aqui nesta marcação do fundo que a gente tinha feito. Eu pessoalmente gosto mais de fazer à mão. Ponho uma linha na agulha e reforço a linha, que é para ela não partir, e faço o meu franzido à mão, que é para depois no fim é só puxar e está impecável. Agora vocês, fica ao vosso critério como é que vocês querem fazer. Então já passei o meu franzido, agora prendo aqui a peça de um lado e do outro e vou espalhar muito bem aqui o meu franzido. Podia ser à máquina, podia, eu gosto de fazer isto à mão. Sinto-me mais confortável e mais à vontade quando faço isto à mão. Agora eu vou pô-lo ele aqui nesta risca que a gente tinha feito, vou acertando e vou passar uma costurinha aqui, primeiro à beirinha e depois outro um bocadinho mais acima, que é para ficar reforçada a nossa costura aqui em baixo. Isto como vai ficar franzido, também não tem... pronto, não precisa ficar aqui muito franzidinho, porque ele, com a costura depois ele foge sempre mais para um lado, mais para o outro. Então agora vamos passar aqui uma costura. Quem quiser passar logo ao calcador pode passar. Eu vou passar duas. E já está. Cozi a segunda costura aqui. Agarrei o nosso bolsinho aqui de lado. Como eu pus o estabilizador 1 cm da extremidade, ele agora com o elástico ele puxa um bocado, mas não se preocupe, quando se montar ele vai ficar direito. Agora vamos para a nossa parte final. Vamos montar ali a nossa bolsinha. Mas antes disso, deixa lá ver. Agora vamos lá ver, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar 9 cm daqui do meio para cá, 9 cm aqui do meio para cá. Para quê? Vamos marcar já as nossas molinhas, que vamos pôr aqui, e vamos pôr já a nossa mola aqui. Nossa mola ímã. Depois vamos fazer uma bolsinha para pôr aqui, em que dá para tirar e pôr. Vamos pôr estas duas molinhas já aqui, e ficam já postas. E já está, agora já está montado.
Agora vamos fazer, aqui vai levar um botão, na nossa parte da frente vai levar um botão e deste lado vai levar um cordel para segurar o botão. Então vamos lá pôr esse cordel. Então podem pôr um cordão destes, ele é fininho, ele tem, não chega, tem para aí 4 milímetros, 3, 4 milímetros. Ou então eu vou aproveitar esta fitinha que tenho aqui e vou pôr. Isto fica ao vosso critério, mas em princípio é para pôr um cordão. Vamos aqui achar o meio, ele já tem aqui o meio. E vamos pôr o nosso cordão. Vamos pôr assim. Deixa-me dizer quanto é que tem este cordão. Este cordão tem 15 centímetros. Tendo em conta que nós vamos pôr, tendo em conta que a gente vai pôr pelo menos 1 centímetro para dentro. E então vamos encaixá-lo aqui no meio, um ao lado do outro, e vamos passar, não, vou pôr mais um centímetro e meio, eu vou cortar um bocadinho isto está um bocadinho comprido. É isso que eu vou dizer. Então, o nosso cordão vai ter 13 centímetros. Este cordãozinho vai ter 13 centímetros. Agora a gente junta um ao outro, aqui alinhado com o meio, deixam perto de 1 centímetro para dentro. E agora vamos passar uma costura, ele vai ficar assim. Passamos aqui uma costura, eu passo primeiro a beirinha e depois mais... Depois um ao calcador. Que é para ele ficar bem resistente e não se partir. Não se partir, não se soltar, enfim. Já está. Vai ficar assim. Nós agora vamos unir a nossa peça. Vamos pôr direito com direito, direito com direito. Vamos acertá-lo todo e vamos deixar uma abertura aqui embaixo para poder desvirar a nossa peça. Não se esqueçam aqui nos cantinhos, depois de feito, cortar os cantinhos para ele ficar bem dobradinho. Até se quiserem podem arredondar esta parte. Eu até achava que ficava giro. Até podíamos arredondar, sim. Eu vou ver aqui. Então eu não vou arredondar. Eu vou fazer assim como está o molde. Se vocês pretenderem pôr uma renda toda à volta da bolsa, eu aconselho a fazer um redondo em todos os cantos. Aí fica mais bonito. Neste caso, eu vou fazer como eu pensei e vou fazer assim. Vou fazer toda quadrada. Então, vamos alfinetá-la toda à volta, deixar uma abertura. Para que não se esqueçam da tal abertura, podem fazer aqui um sinal, que é para saberem que daqui não cosem. E vamos cozê-la toda ao pé do calcador. Então, eu disse-vos para deixarem aqui uma abertura, é impossível virar este trabalho aqui por aqui. Vamos deixar a abertura aqui por cima. Damos um retrocesso aqui para prender bem, para ele não abrir, e aqui também. Vamos virá-la e depois no fim cozemos, ou dar a costura toda à volta, nós fechamos a nossa malinha, nossa bolsa. Então, agora aqui eu já tenho tudo cozido, vou certificar se está tudo certo, aqui não está. Vou certificar se as costuras estão todas certas, que é para depois poder desvirá-la. Já cozi a nossa pecinha toda à volta. Deixei então a abertura aqui em cima. Agora vou dobrar de igual modo, de um lado e do outro. Vou pôr umas molinhas ou uns alfinetes, eu gosto mais de trabalhar com molas. E vou passar uma costura toda à volta da minha peça, para ela ficar toda cozida à volta. E assim, nós fechamos aqui esta parte. Ao cozer ela toda à volta, vamos conseguir fechá-la e ficar com um ponto decorativo toda à volta. Eu não sei se as meninas tiverem máquina doméstica se cose. A minha que eu tenho doméstica cose perfeitamente isto. Agora a vossa não sei, mas já a partida isto dá para cozer na máquina de casa. Aquelas máquinas portáteis de levar de um lado para o outro, à partida dá.
Passem primeiro a ferro para as costuras rebaterem um pouco, para não custar tanto. E é assim, agora vamos cozer toda a volta. Agora, depois de ter cozido toda a volta, vamos colocar aqui o nosso botãozinho. Este botão tem 2,5 cm. Agora vamos marcar aqui para pôr a mola ímã, mais ou menos 2 por 2. Vamos marcar 2 por 2 e vamos marcar as nossas, para pôr tanto de um lado como do outro, a nossa mola ímã. Então, agora já pus estas nossas molinhas aqui, ímã, para ela ficar segura. Pus o botãozinho só para segurança. Já pus aqui o meu enfeite, aqui deste lado também, onde fui pôr a minha, a dizer feito à mão, a minha marca não pus nesta, pus dentro da bolsinha que vai aqui dentro. Depois, quando a gente abre, é uma mala super espaçosa, vai levar aqui uma boxinha, que eu já vos vou passar as medidas da box, em que dá para tirar, que ela tem um imãzinho aqui nas pontas. Vocês chegam aqui e podem pô-la sem problema. Ela dá para levar ainda aqui muita coisinha. Isto é opcional, se querem com rendinhas, se não querem. Eu achei engraçada esta que já tinha ali e que ficava aqui bonita, e então foi mesmo esta que ficou. E é assim, temos aqui este, deixem-me virar para que vocês possam entender. Temos aqui este bolsinho, também com uma molinha, tem bastante espaço. Aqui para vocês porem os fios ou as pulseiras, tem aqui 2. Tem aqui este para vocês colocarem os anéis, também dá para tirar daqui com uma molinha. Vocês, se não tiverem este tipo de ferragens, vocês podem pôr aqueles botões Rita de plástico que se vende aí nas lojinhas. Podem pôr, também fica bem. Temos este bolsinho com elástico. E é tudo. Esta bolsa, esta malinha é bastante espaçosa, dá para levar muita coisa. Ainda tem estes bolsinhos aqui do lado de fora. Também podem pôr aqui algumas coisas. E tá. A nossa bolsinha orquídea. Muito gira, foi pensada e estruturada por mim. Agora vou-vos dizer as medidas da box. Então, vocês terão que fazer este desenho 30 cm por 19. Fazem um retângulo de 30 por 19. Depois medem 5,50, 5,50 em cima e em baixo, ok? Depois 4,5 para cá, 4,5, e aqui tem que dar 7,5. Eu acho que está bem explícito. Se fizerem isto num papel quadriculado é super fácil. Embora eu mais à frente vou fazer um vídeo a explicar esta box, mas isto é super fácil de fazer. Depois de fazerem este molde, vocês não se esqueçam que aqui é o meio, portanto depois têm que fazer o mesmo para o outro lado, ou espelham o papel e fazem ao meio. Isto leva um zíper de 30 cm e é fácil de se fazer, mas mais à frente vamos ter um vídeo desta bolsinha. Então espero que gostem desta minha malinha, esta bolsa necessaire. Acho que está muito gira, adorei. E a bolsinha dentro também ficou muito bonita. Espero que gostem e não se esqueçam, mais uma vez eu vou-vos dizer, subscrevam o meu canal, ativem o sininho e antes de começarem a fazer algum projeto, tenham sempre em atenção de ver primeiro o vídeo todo. Porque, por exemplo, esta peça é uma peça nova, uma peça que eu inventei, que eu desenhei e como tal, consoante eu fui fazendo, porque eu fiz em primeira mão, não fiz nenhuma primeiro para depois fazer o vídeo, não. Eu fui fazendo aqui com vocês
e fui alterando algumas coisas. Portanto, convém que vocês vejam primeiro o vídeo, entendam aquilo que eu estou a fazer, para depois passarem ao corte dos tecidos. Ela é muito fácil de se fazer, parece muito complicada, mas não é. Dá um bocadinho de trabalho, dá, porque tem aqui alguns bolsos e algumas dicas para pôr as alças, o bolso da frente, mas não é nada que vocês não consigam fazer. Tenho a certeza que vocês vão conseguir fazê-la na perfeição. Digam lá se não ficaram bonita. Deixem um comentário, digam qualquer coisa. Se tiverem alguma sugestão, não tenham problemas, escrevam, que é para eu poder ir evoluindo com vocês também. Um bem-aja a todos e partilhem o meu vídeo para chegar a muito mais pessoas. Então, vamos ver as próximas novidades.